Boa tarde, pessoal, tudo bem? Bom, hoje o assunto que eu gostaria de falar um pouco é sobre desmoronamento de encostas. Essa é uma atividade que eu estou desenvolvendo para o curso de matemática na Uninter. E eles deram como exemplo um desmoronamento que ocorreu no Rio de Janeiro, na cidade de Novo Hamburgo. Para quem não conhece, eu também não conhecia, fiquei sabendo agora. A cidade de Novo Hamburgo foi construída em um vale. O que significa isso? Significa que de um lado tem encosta, do outro também tem encosta e a cidade foi construída no meio, né? E para ajudar lá tem um rio, né? Então, o que aconteceu? Foi uma época de chuvas, igual a gente tem aqui em São Paulo, né? E choveu demais, o rio transbordou, desmoronou a encosta, aconteceu grandes problemas que eles ainda estão superando até hoje. Vamos lá. Em relação a desmoronamento de encostas, quais são grandes responsabilidades? Quais são os grandes responsáveis? Primeiro, a ocupação irregular das encostas. Porque o que acontece? A pessoa ela não tem condições de morar, não é fornecida moradia a ela em outras regiões, acaba sendo a única saída se ela não quiser morar na rua ou de favor, enfim. Aí o que acontece? Ela tem que desmatar para construir a casa dela, geralmente nessas áreas chamadas de insalubre, né? Isso é uma das causas. Deixar lixo nas encostas é um problema, porque você aí aumenta o peso da encosta. Lembrando da lei da gravidade, a lei da gravidade empurra a gente em direção ao centro da Terra. Então, o que acontece? Quanto mais peso, e aí você pega uma encosta íngreme, é outra situação. Um solo pobre em nutrientes. Quando você desmata, você está contribuindo para enfraquecer esse solo. Então, aumentando assim o risco de desmoronamentos. O ideal, na verdade, é você ter aquelas plantas mais rasteiras, gramíneas, plantas mais baixas, porque elas não aumentam tanto o peso do solo e ajudam a fixar os nutrientes, né? Porque o que acontece? Quando chove e encharca o solo, as partículas elas ficam mais desagregadas, elas ficam mais soltas, então aumentando a possibilidade de ocorrer desmoronamentos. Outra solução que já colocaram é a lona, colocar lonas nessas encostas. Por quê? Porque daí a água intensa da chuva ela não tem contato com o solo, não fragmentando esse solo também. Então essa é uma outra opção. Uma outra opção é não colocar plantas muito altas, porque elas contribuem para puxar esse solo para baixo por conta da lei da gravidade. Então, isso também pode ser um fator que propicie ao desmoronamento. E uma outra questão que envolve a tecnologia, né, é a questão dos sistemas de alerta. Eles têm muito isso no Japão, né? Mas em relação a coisas como terremoto, quando tem um sismo, né? Eles têm um sistema de alerta que toca na cidade inteira. Novo Hamburgo, inclusive, já tem esse sistema de alerta. Só que, na verdade, é uma contenção de danos, né? Porque se a pessoa mora perto da encosta, se ela ouve o som, só vai evitar que ela morra, porque daí ela consegue sair da casa dela a tempo para não ser soterrada, mas é só uma contenção de danos. O ideal é que sejam plantadas gramíneas nesses solos, que sejam colocadas lonas, que não seja jogado lixo, que não se desmate, para fortalecer os solos e não correr risco para ninguém, ok? Então, eu peço que vocês deixem os comentários de vocês sobre o assunto aqui embaixo.
no Facebook, ok? E aguardo vocês para o nosso debate, ok? Muito obrigada.